A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709 de 2018, tem como objetivo principal regulamentar e proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e garantir o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, onde determina que qualquer pessoa ou empresa que passa a realizar a coleta e o armazenamento de informações de outra pessoa precisa realizar uma adequação, tal adequação enquadrada na LGPD. Essa lei ela foi promulgada no dia 14 de agosto de 2018 e passou a entrar em vigência 24 meses depois. Essa lei ela se inspirou no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que foi uma regulamentação elaborada pela União Europeia. E a legislação brasileira, nesse momento, ela entendeu a necessidade de regulamentar a proteção de dados e garantir a privacidade aos indivíduos, em consequência do rápido avanço tecnológico. E quais são os riscos para o consumidor quando há um tratamento ilícito de seus dados? Além de muito ampla, ela se torna muito importante no atual cenário que vivemos, porque sem essa legislação, qualquer consumidor poderia correr um alto risco de ter seus dados tratados de formas ilícitas, e como consequência, o consumidor poderia sofrer com prejuízos econômicos, ter o seu monitoramento do seu comportamento, sofrer diversas restrições a liberdades fundamentais e como diversos outros riscos que os consumidores podem correr. Boa noite, pessoal. Eu sou a Jéssica e vou começar falando para vocês primeiro quais empresas que devem se adequar à LGPD, né? Qualquer empresa que armazena qualquer tipo de informação pessoal dos seus clientes, dos seus funcionários ou de qualquer outro membro, no momento que ele é cadastrado em empresa, precisa estar de acordo com as normas da LGPD, tá? Ou seja, todas as empresas, não importa o tamanho da empresa, não importa quantos funcionários a empresa tem, não importa se ela armazena essas informações num caderninho ali, ela precisa estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom, Jéssica. Então, quais que são as responsabilidades dessa empresa que está armazenando os meus dados? Então, gente, a lei assegura que cada empresa priorize os 3 princípios de segurança básicos, que é a confiabilidade, onde ela respeita as medidas de proteção e as prevenções que devem ser implementadas para garantir que as pessoas não sejam expostas a riscos. A segunda, que é a integridade, ou seja, ela garante a qualidade dos dados que devem estar corretos e atualizados, tem que ser verídicos. E a terceira, que é a disponibilidade, onde ele determina que as informações deverão estar sempre disponíveis para acesso livre a qualquer momento que seja. Quando a lei surgiu, as empresas tiveram que se adaptar muito à nova lei. Uma das adaptações foram os sites, onde eles tiveram que criar áreas dedicadas ao cumprimento de solicitação dos titulares de dados, precisaram modificar os processos internos da coleta dos armazenamentos de dados e eles também precisaram reforçar a segurança contra os ataques cibernéticos que poderiam ocorrer e acabar vazando alguma informação, como foi o caso do Facebook, que não faz tanto tempo também e deu um alvoroço gigante, onde diversos usuários, o aplicativo foi hackeado e os usuários tiveram as suas informações pessoais vazadas. Tá, agora afinal, quais que são os direitos dos titulares de dados, né? Os direitos titulares de dados estão previstos na LGPD e eles têm o intuito de garantir que o titular possa ter, a qualquer momento e mediante uma solicitação, as seguintes informações. Primeiro ponto, confirmação da existência de tratamento. O que é isso? O titular dos dados, ele pode questionar quais os dados dele que a empresa tem e a forma que estes dados serão tratados. Em segundo, nós temos o conhecimento, onde é permitido que o titular saiba, questione com quem a empresa compartilhou estes dados e de quem ela conseguiu dados deste titular. Além disso,
A legislação assegura também que o titular tenha, sempre que seja solicitado, uma cópia de todos os dados que são armazenados pela empresa. Assim, ela garante também a possibilidade de retificação e complementação de qualquer dado já prestado para a empresa. O titular também possui o direito de requerer a anonimização, suspensão ou também exclusão dos dados que ultrapassem qualquer finalidade que estava proposta dentro daquela empresa. O titular pode ainda exigir do controlador, ou seja, da empresa, a transferência dos seus dados a outro fornecedor para fins de portabilidade, mediante uma solicitação por escrito. O titular pode ainda também solicitar a exclusão dos dados em que já tinha sido prestado o consentimento. Entretanto, nesse caso, fica assegurado à empresa, ao controlador, a retenção de alguns dados em virtude da lei, como, por exemplo, o armazenamento de um funcionário de uma empresa em razão de algumas leis trabalhistas. O titular tem também o direito à informação sobre a possibilidade de não prestar o consentimento e sobre as consequências dessa negativa, o que chamamos de objeção. Além disso tudo ainda, o titular tem o direito de dispensar um consentimento já dado à empresa. Por quê? Geralmente acontece por conta de um descumprimento da legislação. Quais tipos de informações são protegidos pela LGPD? A LGPD ela não abrange somente os dados pessoais básicos, como o nome, o sobrenome, a data de nascimento, a idade, o endereço, o telefone. Essa lei ela abrange também os dados mais sensíveis, como exemplo, o RG, o CPF, filiação a sindicato, ponto de vista político ou filosófico, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biológicos, e nas quais todos esses dados, desde os sensíveis até os básicos, eles devem todos estar protegidos como consta na legislação. Boa noite a todos, eu me chamo João e dando continuidade naquilo que foi colocado pelo Davi e pela Jéssica previamente, eu vou comentar os tópicos 5 e 6 que foram propostos pelo professor Celso no plano de debate do tema, e esses tópicos se referem respectivamente às sanções que estão previstas em caso de infrações à LGPD, e aí já no tópico 6, como que a LGPD se relaciona com as redes sociais e quais que são os riscos aos usuários. Começando pelo tópico 5, que se refere às sanções, eu gostaria de mencionar primeiramente que a agência que regula todas as penalidades que envolvem a LGPD é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, e que no corpo da lei está prevista apenas uma multa. Essa multa ela seria no valor de 2% do faturamento total da empresa e ela não pode exceder o valor de 50 milhões de reais. Ou seja, por mais que seja uma grande empresa e que esses 2% excedam o valor de 50 milhões de reais, a multa não vai poder exceder esse valor, ela vai ter que exceder no máximo 50 milhões de reais. Apesar que isso dificilmente ocorre, pelo menos em casos que envolvem empresas de menor porte e microempresas, por ser um valor muito alto. E não necessariamente vai chegar ao extremo de chegar a multa, e é nisso que incorrem as sanções administrativas. Essas sanções administrativas, elas podem variar desde uma advertência até uma penalidade total à empresa. A advertência ela basicamente notifica a empresa de que ela cometeu uma infração à LGPD e que, caso ocorra a recorrência de tais infrações, ela vai receber punições mais graves. E a proibição, ela já chega a um caso extremo, que no caso você impede aquela empresa, seja parcialmente ou seja totalmente, de manipular dados pessoais, sejam eles digitais ou sejam em papel, sejam físicos, né? Claro,
Entre essas punições vão haver meios termos, vão haver outras sanções previstas, e elas podem envolver tanto a proibição da manipulação do banco de dados daquela empresa e que está relacionada à infração, ou seja, não necessariamente a empresa vai ser impedida de realizar determinadas ações, mas o banco de dados vai ser impossibilitado de manipulação até que ele seja regularizado ou então que seja proposto um novo banco de dados seguro, ou então aquela empresa vai ser impossibilitada de realizar determinadas ações que são associadas às infrações até que ela se regularize. O que eu quero dizer com isso? Se uma empresa cometer uma infração que está envolvida com o vazamento de dados, até que aquela empresa dê garantias de segurança envolvendo esse tema específico da proteção de dados, ela não vai poder operar. Geralmente as sanções são de 6 meses, mas pode haver prorrogação. Claro, a aplicação das sanções ela não é dada ao léu. Para que você possa aplicar e você, eu digo a pessoa que está legislando e que está aplicando a sanção. Para que essas sanções possam ser efetivamente colocadas sobre a empresa que cometeu a infração, são avaliados alguns critérios. Alguns deles são a boa ou má fé da empresa que cometeu essa infração, ou seja, também, muitas vezes, a condição financeira da pessoa jurídica, muitas vezes, especialmente em casos de microempresas que estão envolvidas nesse setor, essas sanções muito altas acabam não sendo condizentes com a questão financeira, então para não impedir, para não impossibilitar a operação futura daquela empresa, são aplicadas sanções um pouco mais leves, decorrendo na infração. E também existem alguns outros critérios, por exemplo, e agora confesso que vou dar uma colada, porque eu já gravei várias vezes esse vídeo, a cooperação que a empresa dá com a pessoa que foi vítima da infração, a gravidade, claro, dela, e também, conforme eu já mencionei antes, a condição financeira. Então, peço desculpas pela cola, mas tomando como encerrada o tópico 5, e vou partir para a questão das redes sociais. As redes sociais elas foram o principal fator de influência, digamos assim, da LGPD, porque qualquer um que lida diariamente com seja Facebook, Twitter, Instagram, sabe que as redes sociais elas são um poço de dados pessoais, sejam dados puramente como CPF, nome, sejam dados sensíveis, que daí já envolve opção sexual, religião, etnia, enfim. Ou seja, eles podem estar tanto previstos, esses dados podem estar tanto previstos na relação direta do usuário com o operador e o manipulador daqueles dados, tanto do usuário com outros usuários, porque muitas vezes eu acabo publicando informações. Então, essas empresas, essas redes sociais precisaram realizar um controle muito estrito e foram as principais empresas a serem afetadas pela LGPD. Ou seja, passou a haver uma aplicação muito forte de cookies. Cookies, eu digo, são aquela... Todo mundo que às vezes acessa um site novo, aparece em sua tela, por exemplo, se você aceita ou não os cookies. Aquilo é basicamente uma solicitação de aceitação da manipulação dos seus dados por a empresa que está operando aquela rede social. Claro, não necessariamente essa é a única forma de manipulação de dados, mas é um dos exemplos de como as redes sociais precisaram se adequar à LGPD. Outro fator que a gente pode mencionar dessa adequação é o marketing digital. O marketing digital ele ganhou alguns benefícios com a LGPD, porque agora com o filtro dos dados você consegue, ainda que não seja necessariamente a intenção da pessoa que está fornecendo aquelas informações, você consegue realizar um filtro do perfil daquela pessoa, então gerar um marketing mais aplicado e mais específico, um marketing mais assertivo ao consumidor que está utilizando aquela rede social. Mas o marketing digital ele é um bom exemplo de como a LGPD acabou também sendo falha, entre aspas, em alguns pontos, porque ela não necessariamente prevê sanções e um envolvimento direto com ele. Quanto aos riscos da relação entre redes sociais e também o usuário e a LGPD, eu destaco aqui principalmente a prática do phishing. O que seria o phishing? Esse é um termo em inglês que eu honestamente não achei nenhuma tradução específica, então vamos deixar só ele como um estrangeirismo, mas é basicamente quando o indivíduo se vale de dados de uma empresa para contatar um determinado usuário, um determinado consumidor e solicitar que ele faça um pagamento ou alguma transação, fazendo com que com o usuário acredite que, na verdade, aquela pessoa física é uma pessoa jurídica. Então, isso ocorre muito com spams, mensagens do WhatsApp, e não necessariamente isso vai ocorrer com transações digitais, também pode ocorrer com transações físicas. Por transações físicas, eu digo pagamento de um boleto, por exemplo.